Olá, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Renata, estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar início à semana 4 do PET 2. Na semana 4, a gente vai iniciar falando sobre múltiplos de um número natural e divisibilidade. Hoje vocês vão aprender o que são múltiplos. Múltiplos de um número natural são é o produto, resultado da multiplicação desse número, de um número natural, por um número natural qualquer. Então, quando eu estou procurando o múltiplo de um número natural, eu estou multiplicando ele pelos números naturais, o resultado da multiplicação são os múltiplos desse número, certo? Por exemplo, olha, nós temos o conjunto dos números naturais. Quais são os números que eu tenho no conjunto dos números naturais? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticências, por quê? Porque ele é infinito, né? O conjunto N, ele é um conjunto infinito. Então, quando eu estou achando os múltiplos de um número, eu estou multiplicando ele pelos números naturais. E o resultado é um múltiplo desse número. Por exemplo, quando eu vou achar os múltiplos de 3, eu vou multiplicar o 3 por todos esses números naturais. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Se eu for somando com 3 aqui, eu vou obtendo o próximo múltiplo dele, ó. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. 30 mais 3, 33 e reticências, por quê? Porque se os números naturais, eles são infinitos, então os múltiplos de um número também vai ser infinito. Porque eu não vou multiplicar o múltiplo, por exemplo, no caso aqui eu estou procurando o múltiplo de 3, os múltiplos de 3. Então, eu vou multiplicar os 3 por todos os números naturais. Então, ele vai ser infinito também, tá? Agora, vamos ver outro exemplo. Múltiplos de 10. Sempre começando a multiplicar o 10 por 0. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E vocês vão vendo que vai aumentando de 10 em 10, porque se eu estou achando os múltiplos de 10 numa sequência, ele vai aumentando de 10 em 10. Então, 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. E reticências, porque ele é infinito. Os múltiplos de 6, a mesma coisa, multiplicando 6 pelo menor número natural, que é o 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E vai indo porque ele é infinito. Então, vocês perceberam que o zero, ele é múltiplo de todo número, não é? Por quê? Porque todo número que eu multiplico por zero vai dar zero, né? Então, o zero, ele é o menor múltiplo de qualquer número natural, tá? Agora, outro exemplo aqui, olha. Vamos escrever agora os primeiros múltiplos naturais de 9. Eu quero escrever os primeiros. Então, sempre eu vou começar pelo menor número natural, que é o zero, não é? Então, eu vou multiplicar 9 vezes 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Se tiver alguma dúvida na tabuada, olhem na tabuada aí de vocês, ó. 9 vezes 5, 45. Não falou a quantidade, né? Só falou os primeiros múltiplos naturais de 9. Então, não falou a quantidade que eu tenho que colocar, então eu vou colocar reticências, certo? Porque falou os primeiros múltiplos naturais de 9. Então, esses são os primeiros. Não falou os 4 primeiros, os 5 primeiros, os 6 primeiros. Então, vamos colocar reticências, porque ele é infinito, tá? Então, os primeiros múltiplos naturais de 9. Então, a gente sempre começa a multiplicar o 9 pelo menor número natural, que é o 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45 e reticências. Note que para gerá-los, tomamos o número 9 como referência.
e o multiplicamos pela sequência de números naturais. Se eu estou querendo achar os múltiplos de 9, eu vou pegar e multiplicar o 9 pelos números naturais, né? Se eu quero os primeiros múltiplos, eu sempre vou começar no menor número natural, que é o 0, multiplicar o 9 pelo 0, certo? Como saber se um número é múltiplo de outro? Então, por exemplo, quando o número é muito grande, né? Como que eu sei que, por exemplo, para saber 812 é múltiplo de 7, aí eu vou ter que multiplicar o 7 por 1, por 0, por 1, por 2, por 3, para achar o resultado, até chegar no 812 para eu saber se ele é múltiplo. Então, vai ficar muito difícil, não é? Então, para saber se um número é múltiplo de outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esse número por 7, no caso aqui o 812 por 7, certo? Para saber se ele é múltiplo. Por quê? Porque quando eu estou achando aqui os múltiplos de um número, eu não estou multiplicando ele, por exemplo, igual os múltiplos de 9, estou multiplicando ele por todos os números naturais, né? Começando no 0 e tal. Mas 812, ele é um número grande. Se eu pegar a tabuada do 7, se vocês pegarem a tabuada do 7, vocês vão ver que na tabuada vocês vão ter até o 10, não é? Então, 7 vezes 10, 70. Só que o 812 é muito grande. Então, aqui o que a gente tem que fazer para saber se ele é múltiplo de 7? Eu tenho que dividir 812 por 7. Se a divisão for exata, o que é uma divisão exata? É quando o resto dá 0, né? Aí ele é divisível por 7. Toda vez que eu tenho uma divisão exata, eu falo que o número é divisível por outro, porque deu exata. Então, se a divisão der exata, eu vou falar que 812 é divisível por 7. Se ele é divisível por 7, logo ele também é múltiplo de 7, tá? Então, as sentenças 812 é múltiplo de 7 e 812 é divisível por 7 são iguais. Então, tanto faz se eu falar se um número é divisível por outro, como se eu falar se ele é múltiplo de outro. Porque para ele ser múltiplo, ele tem que ser divisível pelo outro. O que é divisível? O resultado da divisão tem que ser igual a 0, não pode sobrar resto, tá? Então, para saber se 812 é múltiplo de 7, eu vou ter que dividir 812 por 7, né? Então, vamos lá fazer a divisão. Aqui, eu coloquei a tabuada do 7 aqui do lado, para vocês darem uma olhada se tiver alguma dúvida na tabuada, tá? Quando eu estou dividindo 812 por 7, primeiro eu vou pegar o 8 e ver se dá para dividir por 7. O 8 é um número maior que 7, não é? Se ele é maior que 7, ele vai dar para dividir. Então, eu vou pegar o 8, vou colocar uma vírgulazinha aqui só para mostrar que eu estou pegando o 8, e vou dividir 8 por 7. Quando eu estou dividindo por 7, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico pelo 7, que vai dar 8 ao próximo do 8. Aí vocês vão olhar na tabuada, olha, 1. 1 vezes 7, 7. Porque se eu colocar o 2, ó, 2 vezes 7, 14, vai passar, não vai? Então, vai ser 1. Então, vamos colocar 1 aqui. 1 vezes 7, o resultado eu coloco aqui embaixo do 8. 1 vezes 7, 7. Peraí, vou chegar mais para cá. Agora, eu passo o traço que eu vou subtrair. 8 menos 7. 8 menos 7 dá quanto? 1, né? 1. Aí, agora, eu vou baixar o próximo algarismo depois do 8. Qual que é o próximo algarismo aqui depois do 8? É o 1. Então, vou colocar um de vermelho aqui para mostrar que eu estou descendo ele, tá? Então, eu vou descer o 1. Aí, descendo o 1, ele formou que número com o resto? 11. Aí, eu vou dividir 11 por 7. Aí, eu vou ver que número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 7, que vai dar 11 ou próximo do 11. Vai ser o 1 de novo, porque o 2 vai passar, ó, 2 vezes 7, 14. Então, 2 vai passar. Então, vai ser o 1 novamente. 1 vezes 7, 7, né? Então, coloco o 7 aqui, embaixo do 11. O 7 é a unidade, eu vou colocar embaixo da unidade, tá? Que é o 1. Unidade embaixo de unidade, tá? E 11 menos 7 sobram quanto? Se eu tenho 11, tiro 7, sobram 4. Aí tem algarismo para baixar? Tem, ainda tem. Eu desci o 1, agora eu vou descer o próximo depois do 1 aqui, que é o 2. Vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou descendo ele. Descendo o 2, formou que número com o resto? 42.
42 dividido por 7. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 7, que vai dar 42 ou próximo de 42. Vamos olhar na tabuada. Tem 42 aqui na tabuada? Tem, olha. 42. Que número que eu multipliquei por 7 que deu 42? 6, não é? Então, vou colocar o 6 aqui, ó. 6 vezes 7, 42. Coloco o resultado aqui embaixo para a gente subtrair. 42 menos 42 vai sobrar 0. 0. Tem algarismo para baixar depois do 2? Olha, o 2 a gente já desceu, né? Não tem mais algarismo para baixar. Então, acabou a divisão e o resto deu 0. Se o resto for igual a 0, a divisão ela é exata. Se ela é exata, então eu vou falar que 812 é divisível por 7. Ou seja, 812 é múltiplo de 7. Então, vamos colocar aqui, ó. A divisão deu exata, portanto, 812 é divisível por 7. Ou seja, 812 é múltiplo de 7. Se ele é divisível por 7, então ele é múltiplo de 7, tá? Porque divisível e múltiplo é a mesma coisa, tá? Então, para saber se um número é múltiplo de outro, eu tenho que fazer a divisão. Se a divisão der exata, é porque ele é múltiplo, certo? Se ele é porque ele é divisível. Divisível e múltiplo são iguais, tá? É a mesma coisa. Tanto faz eu falar se é múltiplo ou divisível, é a mesma coisa, tá? E quando que ele é múltiplo ou divisível? Quando a divisão é exata. O que é uma divisão exata? Quando o resto sobrar, 0, tá? Quando o resto for igual a 0. Vamos ver o outro exemplo. Vamos ver se 356 é múltiplo de 6. Por quê? Então, para saber se 356 é múltiplo de 6, eu vou ter que dividir 356 por 6, tá? A tabuada do 6 está aqui do lado. Qualquer dúvida, vamos olhar na tabuada, tá? Para dividir 356 por 6, primeiro eu vou pegar o 3 e vou ver se ele é divisível, se dá para dividir, se é divisível ou não, se dá para dividir por 6. 3 dá para dividir por 6? Não. Por quê? Porque ele é menor que 6, não é? Se eu tenho 3 balas, dá para dividir com 6 para 6 pessoas? Não, não é? Aí você pode falar assim, dá, eu vou partir a bala no meio e dar metade para cada uma. Mas eu quero o número inteiro, tá? Número natural, número inteiro. Então, não dá. Então, eu vou pegar o 5, que vai formar que número com 3? 35. 35 dá para dividir por 6? Dá, porque 35 ele é maior que 6, então vai dar. Vou colocar uma vírgulazinha aqui para mostrar que eu estou pegando 35, tá? Então, quando eu estou dividindo 35 por 6, eu vou ver que número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 6, que vai dar 35 ou próximo de 35. Vamos ver, na tabuada do 6 não tem 35, mas tem um próximo que é o 30, não é? Tem que ser um próximo antes, tá? Antes dele. Que número que eu multiplico por 6 que dá 30? O 5. Porque o 6 vai passar, ó. 6 vezes 6, 36. Vai passar, não pode passar. Então, vai ser o 5. Vamos colocar o 5 aqui. 5 vezes 6 dá quanto? 30. Então, vamos colocar o 30 e vamos subtrair. Opa. Vou subtrair 35 menos 30. Passar o traço aqui para subtrair. Aumentar esse número aqui, que está pequeno. Opa. 35 menos 30 vai sobrar 5. Aí agora eu vou ver se eu tenho o próximo algarismo para baixar. Tenho. Tenho 6, que eu não usei ele ainda. Então, vou colocar ele de vermelho aqui, porque eu vou para mostrar que eu estou descendo ele. Quando eu desço o 6, ele formou que número com o resto? 56, não é? Então, eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 6, que vai dar
56 ou próximo de 56. Então, olha, olhando na tabuada, não tem 56, mas tem 54, que é o próximo dele. Que número que eu multipliquei por 6 para dar 54? 9. Então, vou usar o 9. 9 vezes 6, 54. O resultado coloca aqui. E vamos subtrair 56 menos 54, vão sobrar 2. Tem algarismo para baixar? Não. Opa. Não tem o algarismo para baixar, porque eu já desceu 6, não tem outro algarismo, então o resto sobrou 2. Então, se o resto é igual a 2, ele não é divisível, 356 não é divisível por 6. Por quê? Porque sobrou o resto, né? O resto não foi igual a 0. Para ser divisível, o resto tem que ser igual a 0. Então, 356 não é múltiplo de 6. Por quê? Está perguntando por quê? Porque 356 não é divisível por 6, né? Por que ele não é divisível? Porque o resto deu diferente de 0. Né? Se o resto deu diferente de 0, não é divisível, né? Portanto, ele não é múltiplo. Portanto, não é múltiplo de 6, certo? Agora, gente, a gente vai aprender os critérios de divisibilidade. Por quê? Porque quando você conhece alguns critérios de divisibilidade, fica mais fácil de você saber se o número é múltiplo de outro ou não, porque aí você não precisa fazer a divisão. Tem alguns números que têm umas regrinhas, certo? Tem alguns números que têm as regrinhas de divisibilidade. Então, fica muito mais fácil quando você conhece essas regrinhas, porque aí fica mais fácil da gente saber se um número é divisível por outro sem fazer a divisão, certo? Então, nós temos aqui a divisibilidade por 2. Quando que o número é divisível por 2? Todo número que é par, ele é divisível por 2, certo? Então, todo número par, ele é divisível por 2. Então, para saber se 19.836 é divisível por 2, eu não vou precisar fazer a divisão para saber se ele é divisível por 2. Basta eu ver o último algarismo dele. Qual que é o último algarismo aqui? É o 6, não é? O 6 é par. Se 6 é par, então ele terminou em 6. Se 6 é par, então 19.836 é um número par. Então, ele é divisível por 2. É divisível por 2. Por quê? Porque ele é par, tá? Agora, 20.345 é divisível por 2? 20.345, ele terminou em 5. 5 não é par, certo? O 5 é um número ímpar. Então, se ele terminou em 5 e 5 é ímpar, então esse número, 20.345, não é divisível por 2 porque ele não é par. Então, não é divisível por 2. Por quê? Porque ele é um número ímpar, tá? Então, não precisa fazer a divisão para saber se um número é divisível por outro, tá? Se 20.345 não é divisível por 2, então ele também não é múltiplo de 2, tá? Porque toda vez que o número é divisível por 2, por outro número qualquer, ele também é múltiplo dele, certo? Agora, vamos lá. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Então, para saber se um número é divisível por 3, eu não preciso também fazer a divisão. É só somar os algarismos. Então, por exemplo, 261 é divisível por 3? Então, para saber, eu vou somar os algarismos.
261, ele é formado por 2, mais 6, mais 1, que vai ser igual a 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Então, é igual a 9. Então, a soma dos algarismos deu 9. 9 é divisível por 3, não é? Então, 261 é divisível por 3. Então, 9 é divisível por 3. Por que 9 é divisível por 3? Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, 261 é divisível por 3, tá? Então, se 9 é divisível por 3, a soma deu 9, então 261 é divisível por 3. Vamos ver o outro exemplo. 90.902 é divisível por 3? Então, para saber se um número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. Então, vamos somar 9 mais 0, 9. 9 mais 0, 9 mais 9, 18. 18 mais 0, 18. 18 mais 2, 20. 20 é divisível por 3? Na tabuada do 3 tem o 20? Tem algum número que eu multiplico por 3 que dá 20? Não. Então, 90.902 não é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos não formou um número divisível por 3, né? Porque a soma de seus algarismos não é um número divisível por 3. Divisível por 3, certo? Agora vamos ver a divisibilidade por 4. Então, essas regrinhas, gente, é bom a gente saber para não precisar de fazer a divisão, tá? A divisibilidade por 4, a regrinha é a seguinte: um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Então, para saber se 5.632 é divisível por 4, eu vou pegar os seus dois algarismos, não é a soma, tá? Eu vou pegar os seus dois últimos algarismos da direita, no caso aqui, os dois últimos algarismos da direita é o 32, vou colocar de vermelho, sublinhar aqui. Não é a soma, não, a gente não vai somar, a gente vai pegar os dois últimos e ver que número que formou, os dois últimos algarismos. 32, formou o número 32. 32 é divisível por 4? É. 8 vezes 4 dá 32. Então, 5.632 é divisível por 4. 5.632 é divisível por 4, certo? Por quê? Porque quando eu pego os dois últimos algarismos da direita, formou um número divisível por 4, que é o 32, certo? Agora vamos ver o outro exemplo. 19.326 é divisível por 4? A regrinha do 4, o que a gente tem que fazer? Bom, tem que pegar os dois últimos algarismos da direita e ver que número que forma. Pegando os dois últimos algarismos aqui da direita, formou que número? 26. 26 é divisível por 4? Na tabuada do 4 tem o 26? Não. Ó, porque 5 vezes 4, 20, né? 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. Não tem o 26. Então, 19.326 não é divisível por 4. Não é divisível por 4, certo? Agora vamos ver a divisibilidade por 5. A do 5 é a mais fácil que tem. Olha, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, se o número terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, por exemplo, 1975 é divisível por 5? Ó, 1975 terminou em quanto? Em 5. Então, se terminou em 5, é divisível por 5, né? Então, sim, vou colocar só assim, tá? Então, olha,
Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, 1975 terminou em 5, então é divisível por 5. 1962, vamos ver, ele terminou em 2. Então, ele não terminou nem em 0 e nem em 5. Se ele não terminou nem em 0 e nem em 5, ele é divisível por 5? Não. Tá? Porque para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Tá? Agora, divisibilidade por 6. Um número, ele é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e também por 3. Então, ele tem que ser divisível pelos dois. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3, tá? Então, vamos ver. 1530 é divisível por 6? Para ele ser divisível por 6, eu tenho que ver se ele é por 2 e se ele é por 3, tá? Terminou em 0. 0 é par, então ele é divisível por 2, né? Então, 1530 é divisível por 2. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? A regrinha do 3 é somar os algarismos, lembra? Então, olha, a gente viu que ele é divisível por 2, por quê? Porque ele terminou em 0. 0 é par, todo número par é divisível por 2. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Vamos somar os algarismos. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? É. Ó, 3 vezes 3 dá 9, não é? Então, 1530 é... Opa! 1530 é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, logo, 1530 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6, tá? Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, olha. 7.306 é divisível por 6? Então, para saber se o número é divisível por 6, eu vou ter que ver se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que ser pelos dois. Para saber se o número é divisível por 2, eu tenho que ver se ele é par. Esse número aqui é um número par porque ele terminou em 6, olha. E 6 é par, então ele é par. Então, ele é divisível por 6. Por 6 não, por 2, desculpa. 7.306 é divisível por 2, porque ele é par, né? Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? Somar os algarismos. Então, vamos somar 7 mais 3, 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 6, 16. 16 é divisível por 3? Não. Na tabuada do 3 não tem 16. 3 vezes 5 são 15. E 3 vezes 6, 18. Então, 7.306 não é divisível por 3. Então, logo, se ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6? Não, porque para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, logo, 7.306 não é divisível por 6, certo? Agora, a gente vai aprender uma regrinha que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar aqui agora. Divisibilidade por 8. O 8 também tem uma regrinha, tá? Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Divisibilidade por 8. Quando que o número é divisível por 8? Um número ele é divisível por 8 quando ele termina em 3 zeros ou quando o número formado pelos seus 3 últimos algarismos da direita é divisível por 8. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Um número é divisível por 8 quando ele
termina em 3 zeros. Vou essa cor aqui de vermelho. Então, quando ele termina em 3 zeros, ou quando seus 3 últimos algarismos forma um número divisível por 8. Por 8, certo? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, 2.000. 2.000 é divisível por 8? Vamos ver a regrinha do 8. É divisível por 8? Qual que é a regrinha do 8? É quando ele termina em 3 zeros ou quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8, tá? Então, 2.000, ele termina em 3 zeros, não termina? Então, se ele termina em 3 zeros, ele é um número divisível por 8, ó. Então, ele é divisível por 8. Sim, porque termina em 3 zeros. 0, 0, 0, certo? Vamos ver, letra B. 2021 é divisível por 8? Então, a gente, para ser divisível por 8, ele tem que terminar em 3 zeros, ou quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8, certo? Então, aqui, os 3 últimos algarismos dele não terminou em 3 zeros, terminou? Não, terminou em 0,21, não é? Os 3 últimos algarismos dele formou que número? 21. 21 é divisível por 8? Na tabuada do 8 tem 21? Ó, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Não tem, né? Então, esse número é divisível por 8? Não. Não, por quê? Porque seus 3 últimos algarismos formou o número 21. E 21 não é divisível por 8. Então, 21 não é divisível por 8, logo, 2021 também não é divisível por 8. Divisível por 8, certo? Então, a regrinha do 8, terminou em 3 zeros, é divisível por 8. E quando seus 3 últimos algarismos é um número divisível por 8, tá? Agora, vamos ver a divisibilidade por 9. Um número, ele é divisível por 9, a regrinha do 9 é a mesma do 3, tá? Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Então, a mesma regrinha do 3, tem que somar os algarismos. Então, vamos lá. 738 é divisível por 9? Vamos somar os algarismos. 7 mais 3, 10. 10 mais 8, 18. 18 é divisível por 9? É. Ó, 7 mais 3 mais 8, que é igual a 18. 7 mais 3, 10. 10 mais 8, 18. 18 é divisível por 9. Por que 18 é divisível por 9? Porque 2 vezes 9, 18, né? 18 é divisível por 9. Então, 738 é divisível por 9, tá? Agora, vamos ver o outro exemplo. 54.370 é divisível por 9? Então, vamos somar os algarismos. 5 mais 9, mais 4, 9. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 7, 19.
19 mais 0, 19. 19 é divisível por 9? Não. Então, não. Então, não é divisível por 9. Vou colocar só não, tá, gente? Então, olha, a soma de seus algarismos não formou um número divisível por 9, né? Não, porque a soma de seus algarismos deu 19. E 19 não é divisível por 9, né? Agora, vamos ver a divisibilidade por 10. A por 10 também é mais fácil ainda do que a de 5. Né? A gente viu que o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. A divisibilidade por 10 é quando o número termina em 0. Ele terminou em 0, é divisível por 10, tá? Então, vamos ver. 1975 é divisível por 10? Ele terminou em quanto? Qual que é o último algarismo aqui da direita? É o 5. Então, não é divisível por 10, porque para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Não é, porque termina em 5, certo? Então, não é por 10. 1970 é divisível por 10? Sim, né? Sim, por quê? Porque ele termina em 0, ó, 1970, o último algarismo da direita é o 0, então ele é divisível por 10. Sim, porque termina em 0, certo? A divisibilidade por 10 é bem fácil, né? Terminou em 0, é divisível por 10. Agora, vamos ver a atividade 1. Escreva os 4 menores múltiplos de 16. Então, se eu quero os 4 menores, eu vou começar a multiplicar o 16 por quanto? Pelo menor número natural, não é? Se eu quero um menor, eu vou multiplicar ele pelo menor. Qual que é o menor número natural que a gente tem? O 0. Se eu quero os múltiplos de 16, eu vou começar a multiplicar 16 vezes 0. 16 vezes 0, 0. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32. Para achar os próximos, é só ir somando com 16, ó. 32 mais 16, 48. Eu quero os 4, né? Já foi os 4, ó. 1, 2, 3, 4. Os 4 menores múltiplos naturais de 16. Se eu quero os 4 menores, ó, se eu quero os 4 menores, eu vou começar a multiplicar ele pelo menor número natural, que é o 0. 16 vezes 0, 0. Depois vai, 16 vezes 1, 16 vezes 2, vai indo, tá? Agora a letra B. Os múltiplos de 7, vamos escrever agora os múltiplos de 7 compreendidos entre 20 e 30. Então, se eu quero os múltiplos de 7 compreendidos entre 20 e 30, eu vou escrever só aqueles que estão entre 20 e 30. Então, depois do 20, vem qual número? 21, não é? 21 é divisível. Para saber se 21 é múltiplo de 7, eu vou ver se ele é divisível por 7. 21 é divisível por 7? É. Por quê? Porque 3 vezes 7 dá 21. Ó, pode olhar na tabuada do 7 lá, que vocês vão colocar de resposta aqui. Vocês vão ver que 3 vezes 7 é 21. Então, 21. Aí, depois, qual que é o próximo entre 20 e 30? Se 21 a gente viu que é múltiplo de 7, para achar o próximo múltiplo dele, é só aumentar 7. Ó, 21 mais 7, somar 21 com 7. 21 mais 7, 28, não é? 28 está entre 20 e 30, não está? Então, 21 e 28. Agora, e se eu somar 28 mais 7? Soma aí para vocês verem. 28 mais 7 vai dar 35. Aí 35 já não está entre 20 e 30. Então, os múltiplos de 7 compreendidos entre 20 e 30 é o 21 e o 28, certo? Agora, atividade 2. Faça um X no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 ou por 10. Aí a gente vai lembrar daquelas regrinhas que a gente acabou de ver, né? De divisibilidade. Não precisa dividir.
É só lembrar das regrinhas. Então, vamos ver. 800 é divisível por 2? Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. 800 terminou em 0. O 0 é um número par. Então, 800 é um número par. Então, ele é divisível por 2. Então, vamos marcar um X aqui. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Agora, vamos ver se 800 é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? Lembra? A regrinha do 3 eu tenho que somar os algarismos. Então, vamos somar 8 mais 0, 8. 8 mais 0, 8. 8 é divisível por 3? Não. Na tabuada do 3 eu não tenho 8, então não vou marcar um X. Agora, vamos ver se ele é divisível por 4. Quando que o número é divisível por 4? Quando eu pego os dois últimos algarismos dele, da direita, quando eu pego os dois últimos algarismos da direita e vejo se formou um número divisível por 4, né? Aí, pegando os dois últimos algarismos da direita, eu tenho 0, 0, que forma um número 0. 0 é divisível por 4? É. Qual número que eu multiplico por 4 que dá 0? 0. Então, 800 é divisível por 4. Vou aumentar aqui. Então, se ele é divisível por 4, eu vou marcar um X aqui. Agora, vamos ver se ele é divisível por 5. Qual que é a regrinha do 5? Lembra? Quando termina em 0 ou 5. 800 terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. Marco com X aqui. Opa. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Agora, vamos ver se 800 é divisível por 3. Qual que é a regrinha é divisível por 6, desculpa. É divisível por 6. Qual que é a regrinha do 6? Quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, a gente viu que ele é por 2, mas ele não é por 3. Olha, não marquei X aqui no 3, então ele não é por 6, tá? Porque para ele ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vamos ver por 8. Qual que é a regrinha do 8? A regrinha do 8, lembra? É quando termina em 3 zeros, né? Ou quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8, né? Então, ele tem que terminar em 3 zeros ou quando seus 3 últimos algarismos. 800 dividido por 8 vai dar 100, ó. 100 vezes 8 dá 800, né? Então, formou um número divisível por 8. Então, marca um X aqui, que ele é divisível por 8, tá? 100 vezes 8 dá 800. Agora, vamos ver a regrinha do 9. Vamos ver se ele é divisível por 9. A regrinha do 9, gente, é a mesma regrinha do 3. Para saber se o número é divisível por 9, eu tenho que somar os algarismos. Então, vamos somar 8 mais 0, 8. 8 mais 0, 8. 8 é divisível por 9? Não. 8 é menor que 9 até, né? Não dá. Então, não é divisível por 9. Então, não vou marcar nada. Vamos ver se é divisível por 10. Quando que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. 800 terminou em 0, então ele é divisível por 10. Vamos marcar um X aqui. Vou aumentar aqui a letra para vocês visualizarem, tá? Agora vamos ver o próximo número, 825. Primeiro eu vou ver se ele é divisível por 2. Ele terminou em 5. O 5 é um número ímpar, então 825 não é um número par. Então, se ele não é par, ele não é divisível por 2. Então, não vou marcar nada. Vamos ver por 3. Qual que é a regrinha do 3? Somar os algarismos. Então, vamos somar 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. Formou 15, a soma deu 15. 15 é divisível por 3? É. 5 vezes 3 dá 15. Então, esse 825 é divisível por 3. Então, marca um X aqui na coluna do 3. Agora, vamos ver por 4. Qual que é a regrinha do 4? A regrinha do 4 é quando os seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Pegando os dois últimos algarismos aqui, o 2 e o 5... Opa, não quero pegar o 8, não. O 2 e o 5, ele formou 25. 25 é divisível por 4? Não,
Então, 825 não é divisível por 4, não vou marcar nada. Agora vamos ver o 5. Qual que é a regrinha do 5? Para saber se o número é divisível por 5, eu vou olhar se ele termina em 0 ou 5. Então, terminou em 5, então é divisível por 5. Vou marcar um X aqui na coluna do 5, porque ele terminou em 5, eu nem preciso fazer a divisão para saber. Já sei que ele é divisível por 5. Agora vamos ver por 6. Qual que é a regrinha do 6? Quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, ele não é divisível por 2. Então, não é divisível por 6 também. Porque para ele ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3. Agora, vamos ver o 8. A regrinha do 8 é quando os três últimos, quando termina em 3 zeros, ou quando os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Então, 825, pegando os três últimos, só tem 3 algarismos, né? Ele vai ser 825. Se vocês pegarem 825 e dividir por 8, vocês vão ver que não vai dar exata. Por quê? Porque 100 vezes 8 é 800. Então, 825 não é divisível por 8, tá? Então, nem precisa marcar um X na coluna do 8. Vamos ver o 9. Qual que é a regrinha do 9? Regrinha do 9 é a mesma regrinha do 3. Tem que somar os algarismos. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. 15 não é divisível por 9, né? O área do 9 não tem um 15. 9 vezes 2, 18, né? 9 vezes 1, 9. Então, não é. Não vou marcar nada na coluna do 9. Agora o 10. Quando que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Então, aqui, ó, 825 terminou em 5, então não é divisível por 10 também, tá? Agora vamos para o próximo número, 1008. 1008, vou ver se ele é divisível por 2. Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. 1008 é um número par, por quê? Porque ele terminou em 8, e 8 é par. Então, ele é divisível por 2. Então, vamos marcar um X aqui na coluna do 2. E vou aumentar aqui, ele aqui. Agora, por 3. Qual que é a regrinha do 3? A regrinha do 3, eu tenho que somar os algarismos. Então, vamos somar 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3. Então, 1008 também é divisível por 3. Vamos marcar um X aqui na coluna do 3, porque ele é divisível por 3. Agora, e por 4? A regrinha do 4 é a seguinte, a gente vai pegar os dois últimos algarismos da direita e vai ver que número que formou. Pegando os dois últimos algarismos da direita, é 0 e 8, né? Aí formou o número 8. 8 é divisível por 4? É, né? 2 vezes 4, 8. Então, 1008 também é divisível por 4. Certo? Marca um X aqui na coluna do 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos formam o número 8. Não é a soma, não, viu, gente? É pegar e ver que número que forma. A regrinha do 4 é essa. Agora o 5. O 5, a regrinha para saber se o número é divisível por 5, eu tenho que ver, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, 1008 não termina nem 0 nem 5, então não é divisível por 5. Então, não marca nada na coluna do 5. Vamos ver por 6. A regrinha para saber se o número é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 2 e é divisível por 3, logo também ele é divisível por 6. Então, marca um X aqui na coluna do 6, tá? Viu? Ó, ele é por 2 e é por 3, então ele é por 6. Agora, por 8. Qual que é a regrinha do 8? A regrinha do 8 é quando ele termina em 3 zeros ou quando seus três últimos algarismos da direita formam um número divisível por 8, né? Então, ele não termina em 3 zeros. Mas vamos ver se os três últimos algarismos, que número que formou? 8, não é? Os três últimos algarismos aqui não formam o número 8. 8 é divisível por 8. Então, 1008 também é divisível por 8. Vamos marcar um X na coluna do 8, porque ele é divisível por 8. Porque os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. A regrinha do 8 é quase parecida com a regrinha do 4, né? A regrinha do 4, a gente pega os dois últimos.
para ver que número que forma, se é divisível por 8, por 4. Agora, o 8, a gente pega os 3, né? Quase igual. Agora, a regrinha do 9, para saber se o número é divisível por 9, é a mesma regrinha do 3, eu tenho que somar os algarismos. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 9? É, a soma deu 9. 9 é divisível por 9. Quanto que dá? 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, 9, não é? Então, se a soma deu 9, logo 1008 é divisível por 9. Marca um X aqui na coluna do 9, porque ele é divisível. Agora, e por 10? Qual que é a regrinha do 10? Quando ele termina em 0. 1008 não termina em 0, então não é divisível por 10. Então, não vou marcar nada na coluna do 10, certo? Agora, atividade 3. Um número par, 1A, 0B, onde A e B são algarismos, é divisível por 3 e por 5. Qual o menor valor possível para A menos B? Para eu saber o menor valor possível para A menos B, eu tenho que saber quanto que vale o A e quanto que vale o B, não é que eu não tenho. Mas me deu algumas pistas aqui. Olha, esse número 1, A, 0 e B, peraí. Aqui, opa. Esse número, 1A, 0B, ele é um número par. Se ele é um número par, é porque ele tem o último algarismo dele é um número par, não é? Vou colocar de vermelho aqui. O último algarismo é um número par, não é? Então, já sei que ele termina em com um número par. E falou que ele é divisível por 3 e por 5. Se ele é divisível por 5, qual que é a regrinha do 5? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, o B, ou ele vai ser o 0, ou ele vai ser o 5. Só que o 5 ele não pode ser, porque falou que ele é um número par. E se ele terminar em 5, ele não é par, ele é ímpar. Então, eu já sei que o B vai ser igual a 0, não é? Entenderam? Por que o B vai ser igual a 0? Porque ele é um número par. Se ele é um número par, ele termina em... O último algarismo é um número par. E porque falou que ele é divisível por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Só que ele não pode ser o 5. Por quê? Porque se o B for 5, ele vai ser um número ímpar, né? E não pode, porque já falou que ele é um número par. Então, B vai ser igual a 0. Agora, a gente já sabe que o B é 0, né? Pronto, já sabemos que o B é 0. Então, não tenho A, mas eu tenho B. Eu sei que é 1A, 0 e 0, que o B é 0. Certo? 1A, 0 e 0. Então, eu sei, agora eu vou achar qual que é o A. Eu sei que ele é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? A regrinha do 3 é somar os algarismos, não é? E falou que eu quero ter o menor valor possível. Qual o menor valor possível? Então, se eu quero o menor valor possível, eu vou ver se o A pode ser igual a 0, que o 0 não é o menor número natural que a gente tem. Então, eu vou ver se o A pode ser 0. Se o A for 0, a soma vai dar quanto? A soma vai dar 1. Ó, se o A for igual a 0, eu vou somar 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Então, se a soma der 1, 1 é divisível por 3? Não. Então, o A não pode ser 0. Aí eu vou tentar ver se o A pode ser 1. Se o A for 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. 2 também não é divisível por 3. Então, o A não pode ser 1. E se o A for 2? Vamos ver. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. Então, 3 é divisível por 3, não é? 1 vezes 3 é 3. Então, 3 é divisível por 3. Então, o A vai ser igual a 2, né? Que é o menor que ele pode ser. A igual a 2. Então, a gente já achou o A e o B. Agora, está perguntando qual o menor valor possível para A menos B. Agora, eu quero achar A menos B, né? O A vale quanto? Vamos substituir aqui. O A vale 2, menos o B. O B vale 0, menos 0. 2 menos 0, 2. Certo?
Então, o menor valor possível para A menos B é o 2. Então, a resposta aqui vai ser 2, certo? Agora, vamos para a atividade 4. Um ano é bissexto se o número que corresponde ao ano é divisível por 4. Mas há um detalhe: um ano termina em 00, só é bissexto quando seu número for divisível por 400, certo? Então, por exemplo, quando o número termina em 00, ele é divisível por 4, né? Por quê? Porque a regrinha do 4 é quando eu pego os dois últimos algarismos e se formar um número divisível por 4 é porque o número é divisível por 4. Então, se os dois últimos algarismos é o 0, 0, forma o 0. E o 0 é divisível por 4. Só que tem um detalhe. Quando ele termina em 0, 0, ele só é bissexto quando seu número for divisível por 400. Então, dos números indicados a seguir, quais são bissextos? Vamos ver. 2000, vamos ver se o ano 2000 é bissexto. Então, olha, ele terminou em 00, não terminou? Então, falou, ó, mas há um detalhe. Um ano terminado em 00 só é bissexto quando seu número for divisível por 400. Então, eu vou ver se 2000 é divisível por 400. Olha, 2000, eu vou dividir por 400. Vamos lá. Vamos ver. 2000 dividido por 400. Aí eu vou olhar aqui, olha. Primeiro eu vou pegar o 200. 200 dá para dividir por 400? Não. Então eu vou pegar o 2000 mesmo. Aí vai dar 5, ó. Vai dar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Fazendo a conta aqui. Ó, se você pegar os 5 vezes 400, vocês vão ver que vai dar 2000, tá? Ó, 2000 menos 2000 vai dar 0. 0. Então, ó, 5 vezes 4, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Então, deu 2000. Deu exato, deu? Então, esse número é divisível por 400. Se ele é divisível por 400, ele é bissexto, não é? Então, vamos marcar um X aqui na frente dele. X na frente da letra A, que ele é um ano bissexto. Agora, 2020. Para saber se 2020 é bissexto, eu vou ver. Se ele terminar em 00, eu tenho que ver se ele é divisível por 400. Só que 2020, ele não termina em 00, ele termina em 20, não é? Ó, os dois últimos algarismos dele formam o número 20, né? A regrinha para saber se o número é divisível por 4 é quando eu pego os dois últimos algarismos, se formar um número divisível por 4, é porque o número é divisível por 4, né? Então, um ano ele é bissexto se o número que corresponde ao ano é divisível por 4. Então, vamos ver, 2020 é divisível por 4? É, por quê? Porque ele termina em 20, ó, os dois últimos algarismos formam o número 20. E 20 é divisível por 4. Na tabuada do 4 eu não tenho 20. 5 vezes 4, 20. Então, ele é bissexto. Então, vamos marcar um X na frente aqui do B. Agora, vamos ver o 2021, que é o nosso ano, o ano que a gente está. Vamos ver se esse ano ele é bissexto. Então, para eu saber se ele é bissexto, eu vou ver. Terminou em 2 zeros? Não, porque se ele terminar em 2 zeros, em 0, 0, eu tenho que ver se ele é divisível por 400. Só que ele não terminou. Então, eu vou ver se ele é divisível por 4. Qual que é a regrinha do 4? Pegar os dois últimos algarismos da direita e ver que número que formou. Pegando os dois últimos algarismos da direita, formou o número 21. 21 é divisível por 4? Não. Na tabuada do 4 eu não tenho 21. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 é 24, então eu não tenho 21. Então, ele não é bissexto. 2021 não é um ano bissexto, certo? Então, por hoje, gente, acabou a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido.
Essas atividades são atividades que vão ajudar vocês a fazerem as atividades do PET. Não é atividades iguaizinhas a do PET, mas são atividades parecidas, bem parecidas, tá? Então, preste bastante atenção, assistam quantas vezes for necessário para vocês fazerem as atividades do PET sem nenhuma dúvida e conseguir fazer sozinhos as atividades, tá? Então, até a próxima aula. A próxima aula a gente vai continuar ainda na semana 4.